Oi, gente, aqui é a Mai. Hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês nesse cantinho nosso aqui, uma Moreira, né? Sobre os livros que eu andei lendo esse ano. Justificar um pouquinho que eu dei uma flopada nesse quesito e vocês vão entender por quê. Então, bora lá? Você flopou, mano, nos livros? Como assim? Você mostrou que estava lendo vários livros e tal, né? Que tinha comprado livros físicos e tinha os e-books. Como que você flopou? Gente, é o seguinte. ahn, Quando eu fiz o vídeo no começo do ano, falando os planos que eu tinha para esse ano, se vocês forem lá olhar, vocês não vão ver que eu tinha intenção de virar escritora. Vocês não vão ver que eu tinha intenção de virar compositora e muito menos de fechar a minha loja. Fazer planos para o ano é bacana, né? Você tem uma visão do que você quer para aquele ano, cria suas expectativas, trabalha com elas durante o ano, tenta ser disciplinado para poder, disciplinado ou disciplinada, né? Para poder realizar, concretizar esses planos que você tem, enfim. Só que às vezes as coisas acontecem da forma que a gente menos espera, como foi o caso de eu me tornar escritora e compositora. Vou falar um pouquinho mais no vídeo lá do canal Marcela Fábio, eu vou deixar linkado aqui no box de informação e no primeiro comentário para vocês ir lá entender o que aconteceu. Mas o fato de eu ter ido para essas áreas exigiu muito de mim, tanto na parte de estudos, de atualizações, de pesquisas, de entender como a inteligência artificial poderia me ajudar nessas áreas. Então, tudo isso acabou fazendo com que eu fosse para caminhos bem diferentes daqueles que eu tinha colocado como prioridade no meu planejamento do ano, né? Então, muitas coisas floparam, e entre elas foi a minha parte da leitura, né? De me dedicar aos livros. Foi legal, por um lado, porque eu entrei num grupo de leitura da Jéssica, eu vou deixar o nome dela aqui embaixo, né? Como eu costumo fazer, e vou deixar também o link do cartaz dela para quem quiser apoiar e fazer parte do grupo, poder ir lá, né? Pagar mensalmente um valor X para vocês fazerem parte do grupo de leitura. Isso foi muito bacana, né? Porque eu consegui conhecer pessoas que são amantes de livros, pessoas que dedicam várias horas para ler livros, maratonar livros, enfim, fazer desafios. Participei de muitos sprints, né? Que são ah, aqueles momentos que a gente fica um grupo online lendo-se os livros, depois comenta o livro de quem está, como no caso da Jéssica, né? A Jéssica que abre o, o, a live, né? Com os sprints, e aí a gente fica ou lendo os livros que ela está lendo, o livro que ela está lendo, ou a gente lê os nossos livros, depois a gente debate, comenta o que a gente está lendo, ou, né, se a gente leu todos os, estava lendo junto, o mesmo livro, enfim. É um momento bem gostoso, a gente acaba conhecendo, como eu falei, conhecendo outras pessoas. E isso foi o que aconteceu no meu ano, né? Eu pude ter contato com outros tipos de literatura que ela indicava, né? E eu gostei bastante, tá? Dessa experiência. Mas as metas dos livros que eu tinha separado, não consegui levar adiante. Outro fator também que impediu que eu levasse adiante foi o fato de eu ter, né, de Deus ter restaurado, né, que é cristão, a gente tem essa visão, ter restaurado o meu sonho de ser escritora, tá? Quem viu que eu falei o ano passado, no vídeo passado, eu tenho essa paixão pela escrita de livros desde 95, 94 ou 95. E acabei, né, deixando o sonho para lá, porque eu tinha outras prioridades na minha vida. E esse ano Deus restaurou esse sonho. E eu passei a escrever os romances, né? Um deles é esse aqui, o Doce Aroma do Destino.
E o outro é Além das Notas, que já também foi publicado esse mês de outubro. E eu tô gostando muito, assim, do retorno. Não foi tão grande quanto esse aqui, mas também porque eu não divulguei nada, né? Mas gostei porque sem divulgar já foram 300 unidades baixadas aí, né? No mundo aí. Então gostei do retorno mesmo sem fazer, né? Então alguém estava esperando depois desse um outro livro, certo? Mas enfim. E quando a gente passa a se dedicar, né, aos livros, a gente não tem mais tempo. Por quê? A criação de um livro, a escrita de um livro, ele exige muito do autor, né, do escritor, da escritora. Pesquisa, análise de comportamento dos personagens, criar, né, os personagens, o tempo que aquilo está acontecendo. E como eu peguei dois idols, né, do mundo do K-pop, para poder me inspirar no personagem masculino, eu acabei tendo que estudar um pouquinho sobre eles, principalmente as características íntimas, né, pessoais, para tentar personificar um pouquinho eles em cima desses idols. E aí eu tive que também estudar, né, esses idols, ver realmente como é que eles comportariam, né, deduzir através do que eu estava vendo como eles se comportariam num dilema num dilema cultural. Os dois idols se envolvem com brasileiras, né, sendo eles coreanos, então eles se envolvem com brasileiras, e aí eu tinha que ver como seria o comportamento diante de uma cultura tão fechada como a da Coreia. Então isso requer muito tempo. Por mais que eu tenha ajuda da inteligência artificial, porque vocês sabem que eu estudo inteligência artificial e eu uso e abuso dela, no bom sentido. Por mais que eu tenha ajuda da inteligência artificial, não é um humano, né? Então, quando você vai escrever, por mais que ela escreve cheia de todos os quesitos necessários para uma escritora, ela falha. E nesse falhar é que entra o humano, que no caso sou eu, porque eu tenho que rever tudo, tenho que reescrever muita coisa, porque ela é um robô, né? Ela não tem a parte do sentimento, por mais que ela seja treinada para isso, ela não tem essa parte humana, certo? Então, como escritora, eu tenho que ler, reler, revisar, revisar antes de lançar. E esse tempo que eu faço isso era o tempo que eu poderia dedicar à leitura. Então, eu não pude continuar com a minha lista, né? Que eram 15, não, 12, né? Que eu falei que seria um por mês. Então, eu tive que continuar. Tive que desfazer da ideia de ler 12 livros, porque na verdade eu estava lendo o meu mais de 5 vezes, né? Então, acaba cento e poucas páginas digitais, mas eu tenho que ler, né? Então eu fazia a leitura dos meus. Vale. Contando que também, além desse livro e do que foi lançado agora em outubro, eu já tenho mais 7 livros escritos. Então, estão na fase agora do reler e do revisar. E onde entra totalmente a minha concentração para ver se eu, junto com a inteligência artificial, se a gente for falando a mesma língua. E eu percebi que ultimamente ela está falhando muito. Muito, muito, muito. Então, é isso, tá? Eu já estou justificando por que eu não li tanto, mas eu trouxe aqui um roteirinho que eu tinha feito para falar dos livros que eu li e que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, o primeiro livro que eu separei é o livro da Shonda Rhimes. Eu acho que eu comentei em algum vídeo que eu tava lendo, ouvindo, esse aqui foi audiobook, O Ano em que Disse Sim. Esse livro tem um pouco a ver comigo, pelo fato desse ano eu ter dito sim para o meu sonho que estava engavetado, que era de ser escritora, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com a Shonda. Então, o livro para mim seria maravilhoso se não tivesse um erro, a narrativa dela. Eu não sei se foi por causa do audiobook.
ou se foi realmente a narrativa dela. Por quê? Porque eu não gostei. Eu achei, ficou muito americanizado. Pô, tudo bem, ela é americana, Marcela, que você esperava o quê? E ela que tá contando sobre a vida dela, né? Ah, então eu não gosto desse jeito, dessa autobiografia da pessoa falar a própria história, né? Os americanos falarem a própria história, desse tom de querer fazer as pessoas rirem, sabe? Eu não gostei, infelizmente. Mas eu fiz um roteirinho aqui explicando para vocês mais ou menos o livro, tá? Vai ter spoiler, então já aviso, quem não leu, tá? Vai ter spoiler. A Shonda Rhimes, ela é criadora de grandes sucessos como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, Private Privacy e 911, se eu não me engano. Esses 3 últimos eu assisti, tá? Os dois, né? How to Get Away with Murder e o Private Privacy, eu assisti do começo ao fim. O 911, eu parei de assistir porque os personagens que eu gostava, e eu falei, meu, não dá mais. Cansei. Não, 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 não. Os que eu tô torcendo aí estão tudo. Eu falei, não, 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 não. Que conta a história de um grupo de bombeiros, né? De uma equipe de bombeiros. Então, ela é autora também desse livro que eu li e criadora desses grandes sucessos aí da TV americana, das séries, né, americanas. Ela, nesse livro, ela explica uma combinação da vida dela, né? E os momentos em que ela pôde falar o sim, que os insights que deu para ela falar sim, né? Quando na verdade ela poderia ter falado o não, que foi realmente essa chave de mudança na vida dela com esses roteiros. Então, assim, ela aborda nesse livro, assim, ela relata que ela, sendo uma mulher introvertida, com uma certa idade, né, ela entrar no meio da. Uma certa idade, é redundante, né? Hoje ela tem uma certa idade, mas ela entrar nesse meio da celebridade, de roteirista de grande sucesso, né? Ela poderia ter falado não, por ela ser muito introvertida. Mas ela disse sim para tudo aquilo que ela tinha medo. De ir num programa de televisão, de estar de frente com os fãs, de conhecer os atores, conhecer a indústria, né, do entretenimento voltado para séries. Ela foi falando sim. Então, a gente vê essa mudança de chave na vida dela desde o momento que ela falou sim. Senão ela continuaria sendo aquela esposa pacata dentro da sua casa, cuidando dos filhos, do marido, escrevendo uma coisinha aqui e outra ali, né? Mas ela falou, não, vou aceitar, né? O meu romance, não me lembro, meu roteiro vire uma série, né? Então é isso aí, mais ou menos o que fala o livro, tá? Mais ou menos não, é o que fala o livro. Eu tô meio enferrujada pra gravar, tá, gente? Desculpa aí, mas vambora. Então, assim, basicamente, o livro da Shonda, ela traz pra gente, por isso que ele ficou no hype, né, na época que ela lançou, porque foi de encontro com muitas ideias de mulheres que trabalham em casa, né, e que ficam, eu quero cuidar da minha família, quero cuidar do meu marido, da minha casa, tal, mas e se eu aceitasse uma proposta de emprego? Se eu aceitasse um desafio de criar uma empresa, né, de virar empreendedora. Então, esse livro ele é muito bacana para essas mulheres que têm essa visão de mudança, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm medo. Elas, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que você é incapaz, acho que não tem, já passou minha hora, né? Então, esse livro da Shonda, ele traz isso. O que eu falei, eu não gostei da narrativa, mas pode ser que para você funcione, legal. Eu não gosto muito das piadas americanas, sabe? Das formas engraçadinhas que os americanos têm para contar suas histórias. Mas ok, as inseguranças dela, ela tentou levar para um lado muito engraçado e para mim não rolou,
o time dela, sabe? Eu não gostei. Mas a essência do livro é legal para essas mulheres, tá bom? Olhando o livro agora, né, lembrando dele, eu parei de ler, eu acho que já tinha lançado o livro infantil, o livro gospel infantil. Mas, como aquilo, né, o ano que disse sim, eu falei sim pro meu lado escritora. E o que está mudando a partir desse momento, Marcela? Tenho as inseguranças que ela mostra no livro? Tenho. Tenho medo da rejeição? Tenho. Tudo aquilo que ela mostrou, as inseguranças dela, no livro, eu tenho. Então, se eu for olhar o livro em si, ele é ótimo. Caiu assim de encontro comigo. Pode ser que até no meu subconsciente, o tanto que eu ouvi, né, ele realmente mostrou aquilo que eu precisava ouvir para eu poder encarar essa nova etapa da minha vida como escritora, né? Então, ela fala muito também das experiências enriquecedoras que ela teve ao dizer sim, que é isso que eu estou buscando, né? Que eu estou tendo aos pouquinhos, mas eu estou tendo esses retornos. Então, às vezes fica tão difícil, né? Você, eu vou mudar de vida, eu não quero mais isso, tal. Mas eu tenho filho, tenho marido, tenho papagaio, periquito, tenho cachorro, gato, tenho minha família, tenho a família do meu marido. Como é que eu vou me enfrentar tudo? Então, o livro realmente vai servir para você ver como a Shonda enfrentou tudo isso, tá? É um livro que realmente ela mostra para você que a partir do momento em que você fala o sim, as coisas podem ir acontecendo da forma mais positiva até das que você esperava, tá? Então, como eu falei, eu disse sim para um sonho meu que estava engavetado há muitos anos, mais de 30 anos engavetado. Não, foi 30, não, quase 30 anos que ele foi engavetado. E tá tudo bem, né? Eu sei que as coisas não acontecem da noite pro dia, vai tempo. Eu tô recomeçando, e tudo que a gente recomeça leva um tempo para chegar no ponto que você quer, ou ultrapassar aquele ponto. Então, o livro mostra isso. Como eu falei, não gostei da narrativa, mas a mensagem do livro ela é maravilhosa. Então, fica a dica: quer ler? Leia. Sabendo que vai ter como vou dizer, umas preocupações, umas piadinhas que não tem a ver com a nossa realidade. Mas, né, vai em busca da experiência dela, né, das dicas que ela dá para você poder enfrentar essa virada de chave aí na sua vida, tá bom? Então, esse foi o livro O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. O segundo livro que eu li, e-book, eu até comentei para vocês que eu acho que eu já tinha até terminado, ou ia terminar, num dos vídeos para trás aí, que é A Próxima Porta, do Pierce. Ai, gente, que frustração! Ai, que frustração! Eu tenho um monte dele, mas quando... o que eu posso falar? Vamos lá. É um livro bacana, ele conta a história de uma agente do FBI, que ela começa contando um trágico acontecimento na vida dela. Não vou ficar dando spoiler, né? Mas um trágico momento da vida dela. Depois ela se torna agente do FBI e ela volta a morar na cidade em que esse momento trágico aconteceu. Ela reencontra a irmã, né? As vizinhas da época do acontecimento, enfim. E o pai dela está preso por causa desse acontecimento. A irmã ficou super desbaratinada por conta do acontecimento. E ela tenta uma reaproximação com a irmã. E ela também está noiva. E é uma família, o noivo dela com os pais, é uma família muito tradicional, muito cheia de pose, né? E ela tem meio que lutar com a aprovação da família do marido com a irmã dela, que é cheia de probleminhas. E o marido dela não gosta da cunhada. Então é uma situação assim, né, que acontece.
Mas ela, como agente do FBI, ela começa a investigar algumas coisas que estão acontecendo na cidade. E acaba acontecendo a morte do namorado da irmã. E ela se envolve na investigação, que tem a ver com o momento trágico que ela viveu. Ela acaba descobrindo que tem uma certa ligação. E aí, gente, é bacana, tá? O roteiro, bacaninha. Só que ele é estilo filme do Lifetime. Quem tá acostumado, quem conhece esse canal, sabe o que eu tô falando. É aquele estilo daqueles filminhos, sabe? Que você meio sabe. Ah, vai acontecer isso. Não vou dizer que foi um livro que. Oh! Sabe? Mas era um livro que. Vamos dizer assim, o vilão já estava nítido quem era, tá? Então não foi um livro de surpreender. Surpreendeu assim, como vou dizer, o desfecho não, mas o acontecimento. Você fica, nossa, então era isso. Mas não é aquele, oh, que livro. Aí eu fiquei com medo de ler os outros dele. Porque eu falei, cara, se for nesse estilo aí, eu vou. Então eu acabei desistindo de ler os outros. Estão todos ainda no meu Kindle, mas eu. Tá bom, né? Então, para quem gosta desse tipo de livro, tá? De roteiro, de filminho tranquilo, com suspense leve, de Lifetime, pode ler que vai gostar, tá bom? É como se fosse uma sessão da tarde, sabe? Não é aqueles livros que você fica angustiada, que você fica, né? O que está acontecendo, tal? Não é um livro assim, tá bom? Mas tá aí, né? Pode ler que para uma sessão da tarde mais emocionante, ele quebra o galho. Bom, o terceiro livro foi uma sugestão do grupo do livro de leitura da Jéssica, que é Prazeres Violentos, da Chloe Gong. Ele mistura tragédia e romance de uma forma shakespeariana. Ele tem, sim, o fundo, né, do Romeu e Julieta, certo? Então eu vou falar mais ou menos aqui, né, o roteirinho que eu fiz, vou dar a lida aqui para vocês se inteirarem dele. Então, a Chloe, ela é uma fã das histórias que misturam romance, tragédia e conflitos intensos. Ela é uma releitura, né? Ela colocou Prazeres Violentos como uma releitura de Romeu e Julieta. Só que ele foi ambientado em Xangai. Só pelo nome a gente vê que ela é chinesa, né? É Chloe Kong. Ela ambientou a história do Romeu e Julieta em Xangai nos anos 1920. Então, ele busca muito, assim, ela se inspirou muito na máfia chinesa, tá? Duas famílias criminosas, rivais, em Xangai. Tem uma tensão política em volta da trama, tá? Então, em 1920, Xangai estava passando por uns momentos de conflito. Esse livro, ele me inspirou um pouquinho, para não falar muito, no que vai ser, não é continuação desse romance aqui. Quem leu esse romance sabe que no final tem um plot twist. E já estou dando a dica para vocês ficarem espertos quando eu lançar. Então, esse plot twist que acontece nesse romance aqui, o Doce Aroma do Destino, nesse plot twist vai dar, deu para mim, né, uma margem de criação muito lá atrás. É como se eles estivessem em épocas passadas, tá? E o livro da Chloe, ele me deu por que eu não contar um momento histórico em volta do casal, certo? Então, no caso dela, ela ambientou Romeu e Julieta em Xangai de 1920, que era um momento muito político e de muita máfia na China, em Xangai, tá? Então tem
o casal, que é a Juliette Cai, e o Roman Montagov. Nessa época, vale ressaltar que Xangai tinha muitos estrangeiros, tá? Por isso que conflito político, conflito interno, de rivais criminosos, porque tinha muita influência de estrangeiros no país. Então, Montagov não é chinês, né? Cai sim, mas Montagov não é. Então, Roma, Montagov, que eram herdeiros, né? São dois herdeiros rivais de famílias criminosas. São herdeiros de duas famílias criminosas que são rivais. Tem um cenário de conflito de gangues, tá? Eles se veem numa trama de amor proibido e segredos perigosos. E é isso. Vamos aos personagens, que eu fiz aqui uma análise dos personagens. Eu faço roteirinho agora, gente. Bonitinho. Pra não me perder, porque eu lembro, eu olhando os vídeos passava, nossa, mas eu falei tudo isso. Não precisava. Bom, a química entre o casal é muito bacana, tá? Você consegue ver a tensão entre eles por conta da rivalidade, mas também o envolvimento deles de uma forma romântica dentro daquela rixa, né, daquela inimizade entre as famílias. Mas você vê que os dois têm uma conexão muito forte. É bem bonita mesmo a abordagem, como ela coloca os dois, né, num romance. É bem bacana, bem intrigante. Ela conseguiu, uma coisa que eu achei bacana na Chloe, ela conseguiu equilibrar os elementos da tragédia clássica de Romeu e Julieta, tá, com a modernidade de Xangai, né, dos conflitos de Xangai, naquela época, em 1920. Ela foi tão bacana, assim, ela foi tão feliz, para falar a verdade, nessa combinação, nessa junção, que o livro é um best-seller entre jovens adultos, né? No caso, eu adulta gostei muito, me envolvi mesmo ali. Ele tem, acho que se não me engano, 2 ou 3. São 3. Eu lembro que na live que nós fizemos discutindo, né, o livro, a leitura, né, depois que todas encerramos, a gente se reúne para poder discutir, ver os pontos do livro e tal. Eu lembro que a gente ficou procurando saber se teria segunda parte ou terceira parte, e foi um tal de buscar informação e trazer informação, e porque assim, o primeiro volume são 3, a gente acabou descobrindo que são 3. O primeiro volume, ele tem um desfecho, mas você vê que, bom, se é Romeu e Julieta, não, né? Será que ela vai fazer diferente? A gente até criou uma expectativa, e a gente ainda está nessa expectativa pelo terceiro, né? Pelo terceiro livro. Se eu não me engano, se eu estiver errado, eu vou corrigir aqui, mas se eu não me engano, são 3 livros. Ou 2. Ai, agora pegou. Eu vou deixar aqui, vou pesquisar e deixar aqui. Então, eu sei que a gente estava na expectativa. Falou, bom, se ela se inspirou em Romeu e Julieta, acabou o livro. Pá! Eu falei, tá bom, né? Se é assim, então tá bom. Foi diferente. Mas veio, né, a notícia de que vai ter um próximo livro. E aí a gente foi pesquisar. Aí uma das meninas que estava no grupo, ela já sabia o que ia acontecer. E a gente, né, a maioria, obviamente, não sabia, porque a gente não foi atrás. Quando eu fui atrás, eu falei, Aí eu soltei. Aí as meninas, o que você leu? O que você leu, mano? O que você leu? Aí eu, não, deixa pra lá. Eu, não, depois a gente espera o livro. Não, você tem que falar, você tem que falar. Eu falei, não, vou dar spoiler. Não, 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 deixa quieto. Mas foi assim, um susto, porque Romeu e Julieta, a gente, por mais que a gente saiba o final, a gente quer, nas releituras, que seja diferente, né? Então, a gente está aguardando. Quando a gente fala de releitura, né, como eu falei, que a gente está aguardando o final dela, né, se ela vai fazer um novo final, a gente tem essa expectativa mesmo. Quando a gente se inspira em romances, em grandes sucessos, né, que teve um determinado fim, a gente procura fazer diferente, mas tem também o detalhe que se você fizer diferente, descaracteriza, né,
aquele romance. Como ela se inspirou em Shakespeare, eu acredito que ela não vai mexer no final. O final é o trágico de Romeu e Julieta, tá? Mas pode ser que seja a diferença na forma como ela vai relatar. Porque Romeu e Julieta, para quem não sabe, eles eram adolescentes. Se eu não me engano, ela tinha 14 e ele tinha 16 ou 17, uma coisa assim. Aqui a gente já vê que não, que eles são mais velhos, tá? Se eu não me engano, o Roma, ele ele estudava nos Estados Unidos. Quando ele voltou para Xangai, ele voltou para tomar o lugar do pai. Eu não quero dar spoiler. Mas é isso aí, tá? Ele estava nos Estados Unidos, ele voltou para Xangai para poder ficar ali tomar a frente da máfia ali do pai. Então é isso, tá? Se eu não fui muito, gente, é muito tempo sem gravar, dá uns trancos aí, tá? Mas eu espero que eu tenha falado legal para vocês dos livros, desse meu momento de escritora, que vocês entendam que a mudança na minha vida profissional não vai refletir aqui no canal, tá? Vou continuar trazendo os vídeos para vocês. O canal não é uma fonte de renda para mim, porque se fosse, obviamente, eu me dedicaria mais. Mas o canal é um momento que eu gosto de compartilhar com vocês algumas dicas, né, da minha vida, das coisas que eu gosto, e que pode também ajudar vocês nesse momento aí, de repente ler um livro. Ai, mãe, eu quero ler uma série, quero ler um livro, eu quero assistir uma série, eu quero assistir um dorama, eu quero ouvir uma música, eu também sou coroa e gosto do BTS, eu quero que você fale mais da música deles, do comportamento deles, da cultura coreana, essas coisas que eu quero trazer porque é um momento da minha vida, né? E o Mamoreira é isso, né? Já passou por várias transformações esse canal, para quem vai lá no comecinho e vê hoje, foram grandes transformações, mas é um cantinho meu que eu gosto de conversar com vocês sobre as coisas que eu gosto de ler, de ouvir, de assistir, e também falar alguma coisa, talvez até alguma polêmica aí eu venha trazer para a gente discutir, tá bom? Então esses são os livros, né? Lembrando que foi O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, e deixa eu pegar aqui, que é o nome dela que eu esqueço. Prazeres Violentos, o volume 1, da Chloe Kong, tá? Então, vou deixar vocês aí com essas dicas e eu volto no próximo vídeo. Beijaquitas mil. Tchau!